Meu carro quebrou, minha casa pegou fogo, perdi meu emprego. Situações de emergência acontecem e as pessoas só pensam em formas de prever elas depois que ela aconteceu. A falta de previsão leva à improvisação e esta pode não ocorrer bem. No vídeo de hoje, iremos falar sobre reserva de emergência, como o próprio nome já diz, um dinheiro que vai te auxiliar, te ajudar em uma situação de emergência. Reserva de emergência. Como o próprio nome indica, é um montante em dinheiro que você poderá utilizar em uma situação emergencial, como em um acidente de trânsito, uma reforma inesperada em casa, a perca de um emprego ou até mesmo um falecimento indesejado. Este recurso guardado te trará a segurança e a tranquilidade para quitar seus débitos, assim, sem perder a qualidade de vida e momentos de maior dificuldade. Qual o tamanho que a sua reserva de emergência deve ter? Isso vai depender muito de pessoa para pessoa e o padrão de vida que essa pessoa leva, ou seja, a quantidade de dinheiro que ela vai gastar por mês. Isso seria o custo de vida mensal. Na conta básica, para montar uma reserva de emergência, é levado em consideração 6 meses de despesas pagas, ou seja, uma pessoa que tem um custo de vida mensal de R$2.000, ao multiplicar esse montante por 6 vezes, que seriam os meses, a reserva de emergência dessa pessoa seria de R$12.000. Já uma pessoa com um custo de vida mensal de R$5.000, ao multiplicar por 6 vezes, que seriam os meses, novamente, dará a sua reserva de emergência R$30.000. Porém, este é apenas um arredondamento. Nada impede você de montar a sua reserva de emergência com o tempo que achar necessário. Funcionários públicos, por ter uma maior estabilidade em seu emprego, já podem montar a sua reserva de emergência com 3 a 4 meses. Já funcionários autônomos, que não são empregados por empresas ou por companhias e têm os seus salários variando durante o ano todo, já é interessante ter uma reserva de emergência de 9 a 12 meses. 3 fatores que você tem que levar em consideração na hora da escolha de sua reserva de emergência. Um dos principais fatores é a liquidez, que é a facilidade e a velocidade de transformar um ativo em dinheiro. Afinal de contas, o dinheiro de emergência ele é para ser utilizado em uma situação de urgência. Então, ele tem que ter um acesso rápido e muito fácil. Então, não é interessante que o investidor invista em ativos de pouca liquidez, sendo ele casas e terrenos, pois, se ele vier a precisar do dinheiro, ele não conseguirá utilizá-lo. Outro fator que tem que se levar em consideração na construção de sua reserva é a segurança, onde o investidor não pode investir em ativos que tenham muita volatilidade, para que assim não tenha surpresas desagradáveis. Com isso, um investimento em renda variável fica descartado para esse objetivo. Outro ponto é em relação à rentabilidade. Não é por ser um investimento com menos risco, um investimento mais conservador e com boa liquidez, que você tem que deixar em uma péssima aplicação, que é o caso da poupança, onde a rentabilidade da poupança irá render apenas no aniversário da poupança e não diariamente. Onde investir a reserva de emergência? Levando em consideração os 3 fatores que eu falei, segurança, liquidez e rentabilidade, agora eu vou citar 4 tipos de investimentos que você pode escolher para montar a sua reserva de emergência. Tesouro Selic é o título mais conservador do Tesouro Direto. Ele tem por garantia o Tesouro Nacional, ele tem a liquidez de D+1 e a sua rentabilidade segue lado a lado ao do CDI. Uma das grandes vantagens de investir no Tesouro Direto é em relação ao seu preço e a sua rentabilidade, que são as mesmas nas demais instituições financeiras. CDBs, outra boa opção para você montar a sua reserva de emergência. Lembrando que a maioria dos CDBs não possibilita o resgate antecipado, ou seja, antes do seu vencimento. Então, muita atenção em relação a esse ponto. O CDB só será uma boa opção para você montar a sua reserva caso ele ofereça liquidez diária
e também ofereça uma taxa de rentabilidade igual ou superior a 100% do CDI. Ainda que os títulos públicos sejam os produtos mais seguros da economia brasileira, o CDB tem ao seu lado o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que vai cobrir até 250 mil investidos por CPF e por instituição financeira. Muita atenção em relação a esse ponto, pois instituições parecidas com a do FGC já vieram a falir em outros países, em situações de crise. Em tempos de crise, fundos de investimento, os chamados fundos DI, precisam destinar grande parte do seu patrimônio de ativos para acompanhar a taxa Selic ou CDI. Na prática, quem está investindo em um fundo DI está investindo no Tesouro Selic. Diferente do Tesouro Selic, a liquidez em fundos DI é de D+0, ou seja, é uma liquidez imediata. Por isso, só fará sentido você investir no fundo DI caso a sua taxa de administração seja abaixo de 0,25 ao ano. Conta remunerada. Ela também pode ser utilizada para você montar a sua reserva de emergência. A NuConta é uma conta remunerada oferecida pelo Nubank, onde ela vai render 100% do CDI e tem liquidez diária. Na prática, quem está deixando o seu dinheiro na NuConta está investindo indiretamente em tesouro direto e renda pós-fixada. Então, quem deixa o seu dinheiro na NuConta tem o risco similar de quem investe no tesouro direto. Ainda que existam variações de retorno, elas são, de maneira geral, pouco expressivas. O fundamental é não esquecer a principal função da reserva de emergência, que é a proteção ao imprevisto. Espero que eu tenha ajudado você a escolher a sua reserva de emergência. Eu sou o Thales Garcia e este é o canal do Investidor.